Um aspecto que é curioso dos esportes americanos é que quando um time é campeão, ele se auto-intitula campeão mundial. Ainda que todos os times sejam americanos, em alguns casos tem um time canadense. Esse é um aspecto que já gerou certo debate tempos atrás. Eu acho, até pensando em cinema, isso se equipara à noção de filme estrangeiro, a premiação para filme estrangeiro. Então, filme estrangeiro é todo filme que não é americano, até para quem não mora nos Estados Unidos. E o Almanaque da Copa do Mundo ressalta esse aspecto. Aspas para o Almanaque. A FIFA foi corajosa e acatou a candidatura de um país, os Estados Unidos, cuja população ontem, hoje e sempre ignora o que é gol, escanteio ou pênalti. Mas até que a competição foi bem disputada, apesar do calor fortíssimo, principalmente nas partidas jogadas na Califórnia, e de algumas arbitragens nada convencionais. E o mais espantoso é que os estádios estiveram sempre lotados, graças à iniciativa dos patrocinadores e de uma boa invasão de turistas aos Estados Unidos. Isso é tempos pré-11 de setembro, né? E pré-Trump também. Bom, e no campo, a seleção brasileira, dirigida por Carlos Alberto Parreira, liderada por Dunga e inspirada por Bebeto e Romário, jogou um futebol pragmático, mas suficiente para levá-la ao título. Na decisão contra a Itália, em Pasadena, 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis brilharam a estrela de Tafarel e a má pontaria de Roberto Baggio. O Brasil era tetracampeão mundial na terra da bola oval. A Copa do Mundo aconteceu nos Estados Unidos, do dia 17 de junho a 17 de julho, 52 jogos, 141 gols, média de 2,71 gols, média de público de 68.991. Eu diria que até mais que 2002, essa Copa do Mundo está mais no imaginário do brasileiro. Os anos 90 como um todo povoou o imaginário da minha geração e da geração anterior à minha. A narração do Galvão, as defesas do Tafarel, a figura do Bebeto e do Romário, o pênalti perdido pelo Roberto Baggio também, eu acho que é uma imagem que sempre está se repetindo, o grito de tetra, a morte do Senna. Se a Copa de 70 imortaliza a imagem do Pelé, eu acho que essa Copa aqui imortaliza talvez a imagem do Romário, mas não só a imagem do Romário, eu acho que vai além da imagem do Romário, eu acho que imortaliza essa nostalgia, essa impressão de felicidade que a televisão trazia para as pessoas nos anos 90. Não sei, isso é uma impressão que me dá ouvindo as pessoas falando, ouvindo as pessoas relembrando desses tempos, relembrando do domingo de manhã, quando Ayrton Senna ganhava um título para o Brasil, relembrando dos bons tempos da juventude. De fato, existia o romance. Deixe nos comentários se você viveu essa época ou se você já ouviu relatos dessa época, e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe o like e acompanhe essa série que está caminhando para o seu fim. Essa final de Copa do Mundo contra a Itália, eu posso dizer que eu assisti, mas não porque eu era nascido, porque durante a pandemia, um certo canal de televisão reprisou a final da Copa de 94. Então eu posso dizer que eu assisti a final na televisão também. Bom, agora sobre cinema. Bom, pra quem tá acompanhando essa série, acho que já deu a perceber que às vezes surgem temas, eu diria temas acidentais em cada episódio. O tema principal do episódio acaba sendo o filme do campeão e o filme do país sede. Então eu trago um certo contexto histórico da cinematografia, especialmente do país sede, e um filme do campeão para ilustrar um pouco esse momento do cinema. E a escolha desses filmes acaba às vezes criando um tema à parte. Às vezes pelo contraste dos filmes, às vezes pelas semelhanças do que cada país estava passando. E outro aspecto que vez ou outra aparece nos episódios é em relação à presença do cinema americano. E, de fato, se a gente for pensar a história do cinema, eu poderia só contar a história de Hollywood, só contar a história dos Estados Unidos. E eventualmente eu posso até fazer isso por aqui. Mas o tema que surgiu desse episódio, eu acho que fica bastante claro a partir de números. O cinema brasileiro, que seria o cinema do campeão, está num momento que é conhecido como o cinema da retomada. Eu vou só citar alguns números aqui. As filmagens no Brasil foram retomadas em 93 e as produções começaram a sair em 94, né, o ano do Tetra. 5 obras são feitas em 94, 12 em 95, 35 em 96. Eu até pensei em procurar quantos filmes foram lançados nos Estados Unidos em 94, mas acho que não é uma questão de só lançamentos, que com certeza nem se compara, assim. Na verdade, nem se compara com o resto das cinematografias. Talvez uma ou outra bata um pouquinho de frente,
mas os números são absurdos, beira o absurdo. Então é por isso que eu já adianto que eu não escolhi nenhum filme em si pra sintetizar o cinema americano, até porque eu vou falar aqui de Pulp Fiction. Quem não conhece Pulp Fiction? Falar de Tarantino, por exemplo, entre o pessoal aqui de São Paulo, é uma coisa perfeitamente normal. As pessoas entendem muito, né? A maioria, majoritariamente entende e participa do papo. Quando você vai pro Nordeste, as pessoas não sabem quem é o Tarantino. Quem não conhece Rei Leão? Quem não conhece Forrest Gump? Então, pra que eu vou falar desses filmes? Todo mundo conhece esses filmes ou já ouviu falar, ou se eu mostrar o pôster já tá em alguma medida, isso tá no imaginário das pessoas. Então, eu não achei que valia a pena trazer um filme americano. Poderia falar do mercado independente, que tinha bastante espaço e conseguia até produzir bastante coisa dentro dessa estrutura. Então, os números são simplesmente absurdos. Só um exemplo para ilustrar. Em 89 aconteceu a fusão da Time e da Warner. Em 89 também foi lançado o Batman do Tim Burton, filme da Warner Bros. O filme arrecadou 250 milhões nos Estados Unidos. E essa bilheteria, ela representou apenas uma pequena parte do valor total do filme para a empresa. Como o Batman é um personagem licenciado, havia venda de camisa, caneca, livro, todas aquelas quinquilharias. O filme depois foi exibido pela HBO, nas residências, para televisão a cabo. O filme foi lançado em VHS, DVD, Laserdisc. Fizeram trilha sonora para CD. Havia uma cobertura massiva com lembretes constantes sobre o filme como um evento, como uma franquia, em várias revistas que eram propriedade da Time e da Warner. Então percebam toda essa estrutura e até um aspecto curioso, como nos outros países a televisão e o VHS, o home video, né, era um problema em relação ao cinema, era um problema para o público do cinema. Nos Estados Unidos isso era a solução, era todo um ecossistema que se retroalimentava e se expandia e, enfim, no fim das contas era só valores absurdos de dinheiro, quanto mais se saía filme. Essa estrutura também começa nos anos 80 com a vitória do Ronald Reagan, que tinha uma política bastante conservadora, redução de gastos por programas sociais, corte de impostos. Houve uma insistência na desregulamentação que permitiu grandes empresas se tornarem ainda maiores. Então surgiu uma nova Hollywood, não a nova Hollywood da década de 70, mas um novo momento onde enormes empresas multinacionais controlavam a indústria e o mercado de entretenimento, como ficou claro com a questão da Time e da Warner. Existia um certo espaço para o cinema independente, mas existia também um certo aspecto autoral nesse cinema de indústria, como no caso dos blockbusters, que são esses filmes eventos, como no caso dos filmes de super-herói, né, no passado mais recente. Mas isso começou lá com Star Wars em 77, e depois Indiana Jones, Tubarão, salvo engano, também é um blockbuster. Então nesse momento a gente também tem uma nova ideia de autoria surgindo também com Spielberg, com George Lucas. A gente personificava essa nova ideia de autor em Hollywood, que no caso era um casamento de interesses de produtores e interesse dos estúdios de fazer filmes que agradassem o público mais amplo possível. Mas nesse sistema também tem espaço para comédias, também tem espaço para diretores independentes como o Spike Lee, o Tarantino. Tem espaço para animação, o Rei Leão vai sair em 94, o Toy Story vai sair em 95, tem espaço para comédia, tem uma estrutura de comédia, onde os filmes de comédia estrelavam comediantes já populares em casas noturnas e na televisão. Então acaba tendo espaço para muitas cinematografias, tendo dinheiro, né, para realizar os filmes. Existe esse espaço no cenário independente, claro, é muito menor que a grande indústria, mas talvez tenha uma estrutura ainda muito melhor que muitos países. E esse cenário mais comercial, em alguns momentos, ele vai se apropriar do cenário independente, vai pegar diretores do cenário independente. Um exemplo interessante de uma mulher cineasta é o caso da Kathryn Bigelow, que era do cenário independente e vai para o cenário mais comercial. Em 95, eu poderia usar o filme dela de exemplo aqui na série, ela vai realizar um filme de ficção científica num grande circuito, no caso é o Strange Days, de 1995, que é uma produção orçada em 42 milhões de dólares. Então os estúdios eles conseguiam assimilar esses diretores independentes. Havia um certo espaço para filmes de gênero, havia um certo espaço para algum grau de experimentação. Claro que até bem distante do que foi realizado pela nova Hollywood da década de 70, que era um formato que tinha acabado com o Apocalypse Now e o Heaven's Gate do Cimino, né, que trouxe prejuízo.
Então, nesse momento dos anos 80 para os anos 90, a indústria assimilava esses diretores autores, mas sempre pensando em como isso poderia dar lucro, sempre pensando em como isso poderia virar um produto, poderia virar uma sequência, poderia virar uma caneca ou uma camisa. E claro que não era as mil maravilhas, claro que não era a terra da oportunidade. Como eu disse, existe um cinema independente, mas se você quer fazer um filme, tem que ter dinheiro. E acho que pelos vazamentos dos últimos anos, os próprios escândalos em Hollywood, acho que já deixa bem claro que isso não é um paraíso criativo. E os anos 90 também marcam um centenário do cinema americano. Então não sei que filme eu indicaria para ilustrar aqui. Pulp Fiction, Rei Leão, Toy Story... pode assistir um filme do Spike Lee, Uma Família de Pernas pro Ar, lançado em 94. O Stranger Days, da Catherine Bigelow, lançado em 95. Tem A Lista de Schindler, 94. Duro de Matar, enfim. Acho que não preciso indicar um filme americano a essa altura. Mas sobre o cinema do campeão, o cinema brasileiro estava passando pelo momento de reestruturação. Em 1990, o presidente Collor foi responsável por uma ruptura total na produção cinematográfica do país. O cinema brasileiro é bastante dependente do Estado, e graças a essas medidas do Collor, o cinema foi simplesmente paralisado nos anos 90. Quer dizer, foi paralisado a produção brasileira, mas os filmes americanos, o mercado americano, continuava sendo exibidos nas salas aqui do Brasil à vontade. E aí o Collor vai ser impeachmentado e o Itamar Franco vai governar. E em 92 vai ser promulgada a lei do audiovisual. Então vai rolar um incentivo fiscal às grandes empresas e aos bancos do país para investir financeiramente na produção dos filmes. Então todo o dinheiro investido culturalmente vai permitir um abatimento em impostos. Em 93 vai ser criada a Rio Filme, que vai ser mantida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Vai se limitar no início a distribuir os filmes nacionais na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai se expandir posteriormente. E é aqueles números que eu citei no início. A retomada foi em 93, as produções vão começar a sair em 94, 5 obras feitas em 94, 12 em 95, enfim, o número vai subindo. O que eu escolhi para ilustrar esse momento histórico do Brasil é o Carlota Joaquina, lançado em 95, dirigido pela Carla Camurati. A sinopse é a seguinte: o filme começa na Escócia, onde a menina Yolanda escuta de seu tio a história da infanta espanhola Carlota Joaquina de Borbón, também explicando sobre a monarquia portuguesa e a elevação do Brasil de colônia do Império Ultramarino Português a Reino Unido com Portugal, circunstâncias que levaram Carlota a ser a princesa do Brasil. Então o filme ele traz essa trama histórica e ele, curiosamente, é um filme bilíngue, talvez trilíngue. Tem personagens que falam espanhol, a narração da história é em inglês, e tem personagens que falam português de Portugal quando eles chegam no Brasil. Tem pessoas falando o português brasileiro. E esse é um filme que traz muitos aspectos do cinema brasileiro até aquele momento. Acho que tem um aspecto do erotismo, é bastante presente, tem um aspecto do humor, mas ao mesmo tempo tem esse aspecto iconoclasta, esse aspecto da sátira, especialmente em relação a essas figuras históricas. Eu acho que isso é um ponto bem interessante do filme, apesar também dele se propor a trazer, em alguma medida, essa opulência, esse cenário pomposo desses personagens. A gente está falando da monarquia. A produção é bem simples, apesar de muitos detalhes. Os figurinos também têm bastante cuidado em relação a como se coaduna com o cenário. Ainda assim, a câmera é bem econômica, ela não se expande muito nesse cenário, ela não mostra muito desse cenário. A gente tem um enquadramento que se repete muito durante o filme, um aspecto até meio de novela, esse plano médio que simplesmente mostra os personagens nesse cenário, que traz até um aspecto meio teatral. Em alguns outros momentos tem uma certa economia em relação a mostrar esse espaço, em relação a explorar esse espaço de fato. No fim das contas, não acho que seja simplesmente um demérito. Acho que, além de talvez representar um aspecto de produção, uma produção mais simples, também de repente aponta para uma proposta estética, né? Essa noção de uma contação de história, a maneira que trata essas figuras históricas, a maneira que remete a esse aspecto da comédia, do erotismo. Diria que até guardadas as devidas proporções, mas esse aspecto iconoclasta talvez retoma muito da tradição da chanchada. Então, apesar desse momento de ruptura, o cinema brasileiro acaba retomando aspectos que são caros à sua história cinematográfica. E é isso, esse foi o cinema no Brasil em 95 e o cinema nos Estados Unidos em 94. 95, esse foi o Tetra e essa foi a brevíssima história
do cinema através das Copas. Obrigado para você que assistiu até aqui, obrigado pela atenção. Deixe o like, comente e se inscreva no canal. No próximo episódio, 1998. Tchau, tchau.